ele vai ao monte para orar. Era o costume que ele tinha. Passado um tempo, lá de cima do monte, ele observa o barco de seus discípulos sendo açoitado contra os ventos e quase sendo derrubado pelos mesmos. O relato do evangelista Marcos nos deixa claro que de lá de cima do monte ele observa que os discípulos estão enfrentando essa dificuldade. E tudo isso porque simplesmente os ventos fortes que sopram das montanhas próximas se encontram na superfície morna do mar. Essa interação entre as correntes do ar frio e quente causa fortes vendavais e ondas altas que podem encher os barcos e colocar em perigo a vida dos navegantes. Então Jesus ele se aproveita dessa situação. Ele é especialista nisso. Ele se aproveita dessa situação para testar a fé dos discípulos e nos ensinar preciosas lições. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que Deus me fez enxergar nesse texto, é que Jesus ordenou que os discípulos fossem adiante para que ele pudesse orar. Aleluia. Terá momentos em que precisaremos nos isolar para falar com Deus. Olhe para a Bíblia Sagrada e você vai ver que os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, todos eles, na Bíblia de capa a capa você vai ver que não existe um homem sequer chamado por Deus, principalmente Jesus e a igreja, que não tivesse uma vida de oração. Moisés tinha o Monte Horebe, Samuel tinha as noites de madrugada, Davi teve a caverna de Adulão, Elias teve a gruta do Monte Horebe, Abacuque tinha a torre de vigia, João Batista tinha o deserto, Jesus tinha o monte, e a igreja tem o quarto fechado. Aleluia. Foi Jesus que disse isso. Glória a Deus. Quando orares, entra no quarto, fecha a porta do quarto e ora ao teu Pai em secreto, que no público o Pai te recompensará. Aleluia. Louvado seja Deus. As pessoas se isolam, às vezes para chorar, às vezes para desabafar. Às vezes as pessoas se isolam para expressar sua dor. Ou então para fazer coisas que normalmente não fariam se estivesse acompanhado de outra pessoa ao seu lado. Mas a igreja, Jesus, ele se isola para orar, para falar com o Pai. Se Jesus anda em cima das águas, nos próximos versículos, tudo isso ele faz porque ele está desfrutando da intimidade que ele tinha com o Pai. Se ele não orasse, ele não andaria por cima das águas. Se ele não orasse, ele não conseguiria acalmar a tempestade. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, para vocês igreja, para você amigo que me ouve, um único método para recarregar a bateria espiritual, um único método para poder renovar as suas forças é falando com Deus na oração. Aleluia. Glória a Deus. Para falar com Deus, você não precisa de um diploma. Você não precisa de 10 certificados. Você não precisa de carteirinha. Não precisa estar bem vestido, ter boa aparência, boa etnia, boa cultura, bom aprendizado, boa linguagem, bom português. Para falar com Deus, você só precisa de uma coisa: Aleluia. coragem, energia e joelho no chão. Aleluia. É na oração que renovamos as nossas forças. É na oração que o diabo fica com medo da gente. Não da gente diretamente, mas do poder de Deus que está nas nossas vidas. É na oração. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus vai em direção ao barco que está no meio da tempestade após observarem de longe. Eu disse aqui, o relato de Marcos, quando você vai para Marcos 6, Marcos diz que Jesus está em cima do monte. E ele começa a observar a luta que os discípulos estão passando para poder tirar a água do barco. E Marcos diz que após ele observar, ele vai em direção ao barco. E eu quero dizer uma coisa. O Deus que a igreja serve é um Deus que contempla tudo e todos. Aleluia.
Glória a Ele Deus. está vendo o que você está passando. Ele está vendo o seu momento de dificuldade. Ele está vendo o seu problema. No privado, no isolamento. É um lugar onde ninguém vê a nossa dor, pastor Rubens. Ninguém vê o nosso desabafo. Ninguém vê nossas lágrimas. Ninguém vê. Mas Deus vê. Aleluia. Deus vê que a gente passa. Ele conhece o oculto e o escondido. Aleluia. Provérbios 15:30. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Salmos 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda esperança em sua misericórdia. Salmos 17:8. Protege-me com a medida dos teus olhos, esconde-me nas sombras das tuas asas. Jesus está te vendo. Você pode tentar esconder seu problema. Você pode tentar se esconder do mundo, das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, da sua mãe, do seu pai. Sim, da sua mãe eu duvido muito. Porque mãe é alguém que consegue ver qualquer coisa. Mas, importante, você pode tentar esconder algo de qualquer pessoa, menos de Deus. O Criador, você não pode se esconder dele. O que Deus disse para Jeremias: antes que você nascesse, eu já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Deus conhecia cada fio de seu cabelo, a cor da sua pele, Aleluia. o lugar de onde você viria. Deus te conhece. Muitos te viram você crescer, e alguns, por inveja, ou então, usados pelo diabo, plantaram palavras de maldição e disseram: não vai crescer, não vai para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, vai dar para ruim. As pessoas, infelizmente, algumas são muito más. Elas pensam que nos conhecem e pensam que pode determinar a nossa trajetória, nosso caminho. Mas não é assim que funciona. É Jesus quem conhece o nosso caminho. É Jesus que tira as palavras de maldição. E ele diz: esse aí eu conheço, ninguém vai tocar. Vou fazer de pregador do evangelho, vou fazer de missionário, vou fazer de pastor. Ninguém toca no meu ungido. Aleluia. Essa palavra é para você que se sente rejeitado. A rejeição é a pior dor que o ser humano pode sentir. Eu me senti rejeitado. Eu fui rejeitado quando era pequeno. Imagina, filho adotivo. O que esperar de um filho adotivo? Vai dar pra ruim. A ovelha negra da família. Só que Jesus tem que ser ousado. Ele tem que se manifestar para poder provar. Aleluia. Eu não julgo pela aparência. Eu não vejo como um homem vê. Um homem vê a aparência. Um homem vê o exterior. Um homem vê a cor de sua pele. Um homem vê a marca de seu carro. Um homem vê a marca do seu celular. Um homem quer ver a condição na sua casa. Mas o meu Deus e o seu Deus vê o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Que me guiou, né, queria sair. Aleluia. O Deus que me conhece e te conhece está aqui nesse momento. Nessa noite Ele quer sarar a sua dor. E eu não estou falando só de pessoas que estão fora do evangelho, que não são evangélicas. Eu também estou falando de pessoas que estão dentro do evangelho. Infelizmente é uma verdade. Existem marcas, existem dores, existem feridas que não somem, não saem com facilidade. Mas hoje é noite de restauração. Aleluia. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cicatrizar essa ferida que está aberta. Jesus. Aleluia. Em último lugar, os discípulos confessaram que Jesus era o Filho de Deus após ele entrar no barco e acalmar o vento.
Eles confessaram. Eles viram Jesus andando sobre as águas. A gente é carne, a gente é homem. O que pensar? No meio do nada, no meio do mar. Vemos alguém andando pelo mar e pensamos, é um fantasma? Como dizia minha avó, é uma visagem. E Jesus disse, não temas, sou eu. Eles perceberam que era o Cristo. Essa voz eu conheço. Aquela imagem ali eu conheço. Ele entra no barco. Antes disso, Pedro passa por um teste de fé. Pedro disse, se és tu, me convide para que eu vá andar até o Senhor. E Pedro vai. Só que nesse momento, acontece uma coisa chamada quando a dúvida supera a fé. Naquele momento, Pedro prestou atenção no barulho, nos problemas, na dor, na confusão, no ambiente escuro. Ele focou nisso. O que aconteceu? Ele afundou. Não deixe a dúvida superar a sua fé. Faça o contrário. Deixa a fé superar a dúvida. Se é Jesus que está lá, você vai caminhar, você vai andar, você vai chegar até lá. Quando Jesus disse, não tema, sou eu, pode vir. Você vai usar o escudo da fé. A determinação, a coragem vai dizer, eu vou caminhar até ele, vou chegar até lá. E o mar não vai me segurar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus sobe no barco. E de repente, faz-se completa a bonança. Um episódio semelhante que tem lá nos evangelhos. E eu imagino alguns perguntando para os outros, quem é esse aí? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Além da intimidade que Jesus tinha com o Pai, além de ser o primogênito da criação, ele era o próprio Deus. O Verbo encarnado. Deus que se fez homem. Deus que se fez carne. Para poder saber o que é estar na pele de um ser humano. Ele, o nome. Bem baixinho, por gentileza. Esse nome é o único nome capaz de ter controle sobre tudo. O nome de Jesus, lá em Colossenses diz, ele é o primogênito da criação. João capítulo 1, a introdução mais linda de João. Essa é a história do Verbo. O Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. E nada do que foi feito se faria sem Ele. Ele também é adjuntor ao Pai. Aleluia, Jesus. O nome de Jesus. Você tem que ter noção do que é o nome de Jesus. O nome de Jesus não está preso apenas no livro de história. O nome de Jesus não está preso apenas às academias teológicas. O nome de Jesus é um nome, é o único nome do qual o homem se rende. O nome de Jesus é o único nome. Move céus e terra. Transforma o homem, liberta o homem, cura o homem, protege o homem, cura lares, protege lares, sara ferida. É o único nome. Não há nenhum nome na face da terra que faça isso. Nós temos muitos nomes conhecidos na política, no meio financeiro, no meio econômico, no meio social. Mas nenhum nome do qual nós já conheçamos. Nenhum nome consegue ser maior do que o nome de Jesus. Podemos respeitar muitos nomes, mas só o nome dele merece, além de respeito, a adoração e rendimento. Nenhum homem consegue se render a ele. Você lembra de Saulo de Tarso? Homem de bico duro. Perseguia a igreja, matava a crente, prendia a crente. Homem era brabo. Se não fosse judeu, acho que seria nordestino.
O homem era bravo. De repente, esse homem bravo, tu é valente? Sou, tá certo. A caminho de Damasco, indo fazer o quê? Prender crente. A caminho de Damasco, naquela época os homens se locomoviam a cavalo ou a pé. Mais provável era a cavalo. Ele era alguém de alta patente no Sinédrio. De repente, uma luz envolve aquele homem. A glória de Deus desce. O Jesus o carpinteiro, Jesus o perseguido, o alvo de Saulo, derruba ele, deixa ele cego. Quando Saulo reconhece que é o próprio Deus, ele diz: o que tu queres, Senhor? Jesus diz: eu sou aquele que tu persegues. Algumas traduções dizem assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tu é bravo? Então tá bom. Ficou cego. O que foi que eu disse? Ninguém consegue resistir ao nome de Jesus. Um novo convertido, 10 dias orando e jejuando, esperando a ordem de Jesus. Vai lá para Damasco e um homem vai lá te visitar. Jesus te dizer o que será feito. Novo convertido, já orando e jejuando. Aleluia. Ele se rendeu ao nome daquele que perseguia. Glória a Deus. Homem bravo, valente, tirada macho, pois é. Mas até esse tipo de homem Jesus consegue quebrar. Aleluia. Glória a Deus. É o único nome que todo homem, qualquer homem consegue se render. Aleluia. Jesus quebra a valentia. Ele quebra a superioridade. Quebra a soberba. Ele quebra o eu do homem. Ele olha para o homem e diz: você está se esquecendo que é barro. Está se esquecendo de que quando eu te criei, eu fui lá embaixo da terra. Eu fui lá no Éden. Eu fui num barro qualquer e te moldei da minha própria mão. Aleluia. E o ar de seus pulmões é o meu próprio fôlego que eu te dei. Quando o homem se esquece do seu Criador, Deus tem que apertar o cinto dele. Deus tem que colocar ele contra a parede. Tem que apertar a gravata e lembrar de onde ele veio. Nós somos pó. Não somos dignos de fazer parte da igreja. Não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Mas ele deitou naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. E ele deu a vida. O véu se rasgou. E hoje podemos adorar o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Aleluia. Jesus, ele Glória a tem Deus. os olhos patentes a todas as coisas. Sua onisciência e onipotência sobre as tempestades. E mais do que isso, ele vem em nossa direção. Aleluia. Quando ele pegou na mão de Pedro, foi com Pedro até o barco. E ele foi em direção ao barco. Jesus está vindo em direção ao nosso barco. Ele está vindo em direção à nossa causa, ao nosso problema. Eu encerro agora. Eu quero contar um testemunho rápido. Eu disse que o nome de Jesus é o único nome em que ao qual qualquer pessoa se rende. Vocês sabiam que é possível alguém estar dentro da igreja, parecer crente, mas não ser? Estou falando de mim agora. Minha adolescência toda, vivi na igreja, sempre fui uma bênção. Mas eu era convencido, não convertido. Sabe o que eu fazia? Eu queria, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso aqui. Foi o testemunho que Deus me deu. Há mais ou menos 2, 3 anos atrás, eu queria ser artista. Eu queria ganhar o mundo. Eu queria fazer show. Queria fazer eventos. Eu queria ser o cover de Michael Jackson. Pode rir, não tem problema. E exatamente 2, 3 anos atrás, exatamente aqui, em frente a essa igreja, aqui no Montenegro,
Era dia das crianças. E me chamaram para fazer um show aqui. Muitas pessoas. Um paredão com mais de 2 metros de altura. E ali eu fiz aquele entretenimento barato. Sabe o que a Bíblia diz? Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ser convencido e não ser convertido. Os anos se passaram, o tempo passou. É claro, meu pastor nunca me apoiou. Minha mãe, meus pais nunca me apoiaram. Mas o que fazer? Adolescente, 16, 17 anos de idade, a gente quer ganhar o mundo. A gente quer atropelar as pessoas. Pensar que somos o certo. O tempo passou. E Jesus teve que um dia me colocar contra a parede. Apertar meu cinto. Apertar minha gravata. Eu entrei no meu quarto. E naquele dia Jesus encontrou comigo. Desde pequenininho na igreja, os vasos de Deus diziam: você vai ser pregador, você vai ser servo, você vai me servir. Um dia você será pastor. Começa a ler Bíblia, começa a se dedicar. E eu não queria, eu fugia. Mas aquela noite foi diferente, querido. Aquela noite foi diferente. Eu estava sentado. De repente eu olhei pro teto e disse: é mesmo, eu acho que não tem para onde correr. As portas profissionais se fecharam. Todas as portas se fecharam. Eu estava sendo rejeitado, ignorado, deixado de escanteio. E eu lembro de Elias na caverna. Naquele dia eu disse: é mesmo, não tem mais jeito. As portas se fecharam. Parece que eu vou ter que te servir, Senhor. Quando eu disse isso, uma graça entrou no meu coração. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Algo que eu não sentia na dança, na música, no batidão, não. Eu não sentia. Mas quando Jesus me encontrou comigo, algo entrou em meu coração e aquilo nunca mais saiu do meu coração. Uma graça instantânea, um incendiamento, uma fogueira entrou. E eu disse: eu vou te adorar, agora eu vou te servir, agora eu vou pregar. Eu comecei a ler Bíblia. Eu comecei a ler Bíblia de verdade. Eu estou aqui para te dizer que Jesus muda a história. Jesus muda a trajetória. Ele pega alguém que quer ganhar o mundo inteiro. Ele vai dizer: você vai me servir, vai perder o mundo inteiro, mas não vai perder a sua alma. Não vai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, aleluia. E naquele dia eu entendi: a minha vida é do Mestre. Aleluia. Meu coração é do meu Mestre. Aleluia. O meu caminho é do Mestre. Aleluia. Minha esperança é do Mestre. A igreja de pé em nome de Jesus. Me ajuda a cantar esse hino agora. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança